Salve os irmãos com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você está no canal EBD, Palavra de Vida para você. E eu sou o professor Edson. Hoje nós estaremos estudando, referente à nossa escola bíblica dominical, a lição de número 12. Nós estamos estudando a revista Tempo de Conquistas, Fé e Obediência no livro de Josué. 24 capítulos que com certeza irão edificar a nossa vida. Hoje a lição tem como tema: as cidades de refúgio são estabelecidas. Nós temos como texto-alvo um texto que está lá em Salmo de número 46, no verso 1, que diz o seguinte: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Olha que palavra bonita da parte do nosso Deus. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Nós temos como verdade prática: assim como as cidades de refúgio de Israel, Jesus é o nosso abrigo em todas as circunstâncias da nossa vida. Amém? Então aqui, nesta aula, nós temos 3 objetivos. Como os irmãos sabem, cada objetivo tem o seu tópico e cada tópico tem os seus subtópicos. No primeiro tópico, nós trataremos do seguinte objetivo: mostrar por que Deus ordenou estabelecer as cidades de refúgio. No tópico de número 2, nós temos como objetivo entender o porquê da demora na concessão da herança dos levitas e a fidelidade de Deus. No terceiro tópico, nós temos como objetivo analisar como aconteceu a despedida das tribos transjordânicas e quais as suas consequências. Então aqui, irmãos, nesta lição de hoje, nós estaremos estudando, como objetivos aqui as cidades de refúgio. Por que essas cidades elas foram estabelecidas? Para que Deus criou, mandou ali com que Moisés primeiramente e depois Josué estabelecesse essas cidades de refúgio, e também fazendo aqui uma alusão, uma fusão aqui, um link entre estas cidades de refúgio com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o nosso refúgio e fortaleza na hora da angústia. Temos aqui então, irmãos, como texto bíblico ou a nossa leitura bíblica em classe, lá no livro de Josué, no capítulo 20, do verso 1 ao verso de número 6. Temos como aqui de praxe dizer aos irmãos que nós faremos menção aqui de alguns versículos da leitura bíblica em classe no decorrer da nossa aula de hoje. Lembrando aos irmãos que nós sempre procuramos trazer aqui aulas claras, aulas objetivas e aulas com aplicações no nosso dia a dia. Coisas, palavras que o Espírito Santo, ele coloca aí no nosso coração no decorrer da semana, onde nós estamos estudando a lição, para estar aqui trazendo a videoaula aos irmãos. Amém? Então aqui caminhando para a nossa introdução. Chega ao fim a distribuição da terra entre as tribos. Então o Senhor determina o estabelecimento das cidades de refúgio. Deveriam ser 6 ao todo. Vamos entender aqui então, Nós, através da palavra do Senhor, nós sabemos que Moisés, primeiramente, Deus manda ele separar ali 3 cidades. Quais são essas cidades que estavam de um lado do rio Jordão? Bezer, Ramote e Golã. Essas referências estão lá em Deuteronômio, no capítulo 4, do versículo 41 ao versículo de número 43. Os irmãos podem estar lendo, pesquisando na Bíblia. E depois Josué, depois do Jordão, já nas terras ali de Canaã, Deus então, para se cumprir a palavra que ele havia ordenado a Moisés, ele chega para Josué e fala: Josué, tem que separar mais o restante das cidades ali
que estavam faltando. Então Josué separa mais 3 cidades. Quais cidades? Hebrom, Siquém e Quedes. Isso depois de atravessar o Jordão, né? Ali já nas terras de Canaã. Amém, irmãos? Então, caminhando para o nosso primeiro tópico, ou tópico de número 1, Deus ordena estabelecer cidades de refúgio. Já expliquei aos irmãos, 6 cidades, 3 Moisés separou e 3 Josué ali que vai fazer a separação. O primeiro tópico, tem como primeiro subtópico o tema: Deus cuida dos que praticarem um homicídio culposo. Vamos aqui entender então, irmãos, o que é um homicídio culposo. Homicídio culposo é aquele onde o crime é praticado sem intenção. Isso nós extraímos aí do dicionário, né? Os irmãos podem até achar, poxa, mas existe crime sem intenção? No decorrer da aula, nós estaremos ali estudando este conceito com algumas referências bíblicas aos irmãos. Então, irmãos, o crime culposo é aquele onde não há a intenção, ou seja, o agente não quer e nem assume o resultado. A diferença entre o crime doloso, o homicídio doloso, é onde o crime tem intenção, ele é praticado com intenção. Assim, o agente, né, que o pratica, ele quer ou assume o resultado deste crime. Amém? Então, aqui só para a gente fazer aí já uma pequena exclamação do que é esse homicídio culposo, né? Então, ó, na terra prometida não deveria existir qualquer traço de injustiça. Para tanto, o Senhor determinou que 6 cidades dos levitas tivessem o caráter de fortaleza judicial, para que as pessoas que matassem alguém involuntariamente não sofressem nenhuma agressão ou vingança. Vamos lá dar um embasamento a esse texto bíblico, lá no livro de Deuteronômio, irmãos, no capítulo de número 19, no verso de número 5, a palavra do Senhor vem dizendo para que nós possamos estar entendendo o que é, né, esse crime sem intenção, esse homicídio culposo no caso. A palavra do Senhor vem dizendo: como aquele que entrar com o seu próximo no bosque para cortar lenha, e pondo força na sua mão com o machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e ferir o seu próximo, e este morrer, aquele se acolherá a uma destas cidades e viverá. Olha como o nosso Deus é um Deus de detalhes, irmãos. Deus então estabeleceu aqui esse homicídio culposo, onde não há intenção. Em que sentido? Olha o que a palavra do Senhor vem nos explicando. Foi cortar lenha com um companheiro ali, não tinha bronca, não tinha rincha, né, não tinha ódio desse companheiro. Ao cortar, usou uma força ali excessiva, o ferro, né, o machado, acabou que saiu do cabo. E esse ferro acabou que, por exemplo, acertou aí o companheiro que estava. E esse companheiro veio a falecer. Não houve a intenção, não houve, né, o dolo, né, foi um acidente, vamos dizer assim. Aí para esses crimes, Deus ali então, ele vinha cuidando, né, deste assunto ali, para que a gente use esse texto como exemplo. Então aqui, irmãos, nós podemos entender que Deus, ele é um Deus justo, um Deus misericordioso e um Deus amoroso, um Deus que estava e está preocupado sempre com o bem-estar do ser humano nos seus mínimos detalhes. Amém? Caminhando então para o subtópico de número 2, o significado espiritual das cidades de refúgio. Vamos estar entendendo agora qual era o significado espiritual para a nossa vida hoje, né, dessas cidades de refúgio. Na cidade de refúgio, a vida do agressor não era protegida necessariamente por um forte esquema de segurança com soldados, com armas e etc. Mas Deus, na sua palavra, garantia, né, esse salvo-conduto. O que é isso? Assim, Jesus Cristo, quando as pessoas cansadas e sobrecarregadas, né, vão até Ele, né, e arrependidas, né, e ali o buscam, é assim
que acontece, irmãos. Por quê? Porque ele tira o fardo pesado, né? Tira as acusações, e a palavra vem dizendo lá em Mateus capítulo 11, no verso 28 ao verso 30, né? Palavra bem conhecida dos irmãos. Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. No verso 30, a palavra do Senhor vem dizendo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui, irmãos, nós podemos aplicar aos irmãos que Jesus não está dizendo na palavra dele que vai retirar o fardo. Não está falando, se achegue a mim porque eu vou retirar o seu fardo. Ele está falando, vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Ou seja, eu trarei um refrigério, eu trarei um alívio. Eu não vou tirar o cargo, né, o fardo, a carga que você tem que levar. Né? Isso nós temos que compreender, irmãos, a palavra do Senhor. Muitas pessoas acham que quando se achegarem a Cristo, ou quando aceitam Jesus Cristo como Salvador, que elas não terão mais problemas, que elas não terão mais lutas, que elas não terão mais aflições, que elas não terão mais fardo. E a palavra do Senhor vem nos dizendo que Ele alivia o nosso fardo. Por quê? Porque o jugo dele é suave e o fardo, né? O fardo dele, o meu fardo, é leve. Ou seja, melhor estar com Cristo, porque gozaremos de refrigério na nossa alma, do que estarmos aí sem a presença de Deus. Um homem sem a presença de Deus, a Bíblia vai dizer, né, do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados. Nesse sentido, nesse contexto, um homem sem Cristo, um homem sem Deus, entendemos que o fardo é muito mais pesado do que com Jesus Cristo, onde nós aprendemos dele que ele é manso, humilde de coração, né? Que nós vamos encontrar descanso e o fardo dele é mais leve. Amém, irmãos? Então aqui, caminhando, né, para o nosso terceiro subtópico, vem dizendo o perigo de sair da cidade de refúgio. Né? Vamos entender aqui esse contexto aqui. Né? Aqui, irmãos, nós vamos ver que se de alguma maneira, né, o homicida, né, deixasse os limites da cidade de refúgio onde se tinha acolhido, e o vingador de sangue, né, o vingador do sangue, o achasse fora dos limites da cidade de seu refúgio e o matasse, não seria culpado do sangue. Essa referência está lá em Números, capítulo de número 35, do verso 26 ao verso 27. Vamos entender isso aqui. As cidades foram criadas. Né? Estas cidades, quando acontecia algo, né, esse homicídio aí culposo, a pessoa tinha que se dirigir o mais rápido possível para essa cidade, para não ser alcançada aí pelo vingador de sangue. Uma vez nessa cidade, ele não era ali, irmãos, obrigado, vamos dizer assim, a ficar na cidade. Por quê? Porque nós temos o livre-arbítrio. Ele poderia, entre aspas, sair da cidade. Só que olha o risco de sair. Quando ele saísse da cidade, se ele fosse alcançado pelo vingador de sangue, ele poderia ser, né, muito provavelmente, ele sofreria ali a lei de Talião, olho por olho, dente por dente, e ele poderia ser morto. E se ele fosse morto, o vingador não era cometido de culpa. Por quê? Porque ele tinha saído da cidade. Então aqui, irmãos, nós podemos entender nesse terceiro subtópico aqui que ele cometia ali um crime, né, um homicídio culposo. Né? Nós citamos exemplo lá em Deuteronômio, capítulo 19, no verso de número 5. Por exemplo, saíram dois para cortar a lenha, para derrubar a árvore. E aí o machado, o ferro escapou do cabo, escapou ali do seu cabo. E esse ferro veio a acertar ali o companheiro. E esse companheiro veio a óbito. Não houve a intenção, né, de matá-lo. Só que aí, irmãos, tem a trajetória do caminho. Ele tinha que procurar uma da cidade mais próxima, uma dessa cidade de refúgio mais próxima, para que
o vingador de sangue, né? Aquele que foi se tomar as dores ali do morto ali por acidente, ele não fizesse ali justiça, vamos falar assim, com as suas próprias mãos. Então, caminhando aqui para a síntese desse tópico de número 1, o que simboliza essa cidade refúgio? Da mesma maneira, ó, sair da cidade refúgio chamada Jesus Cristo não é uma sábia conduta. Antes, pelo contrário, põe a ovelha desgarrada em risco eminente de morte eterna. Olha aí, irmãos, né? A síntese desse primeiro tópico, onde nós vimos aqui, ó, que Deus cuida, né, no contexto que nós demos aqui, do homicídio culposo. Nós vimos também aqui o significado dessa cidade, o significado espiritual dessas cidades de refúgio. E por último nós vimos aqui que não era interessante, né? Era perigoso sair dessas cidades de refúgio. E fizemos assim desse tópico, dizendo aos irmãos que sair da cidade refúgio chamada Jesus Cristo, entendam, chamada Jesus Cristo, é muito perigoso e coloca a nossa, né? Coloca a ovelha, nos coloca em situação perigosa, em risco eminente de morte eterna. Você pode glorificar a Deus por estas palavras, caminhando aqui, irmãos, para o tópico de número 2. Os levitas exigem sua herança. Vamos estar entendendo, então, dentro daquele objetivo, né, de por que a demora da concessão da herança aos levitas, né, e a fidelidade de Deus. No primeiro subtópico, vem dizendo a demora em conceder a herança dos levitas. Deus falou com Josué para que fossem separadas as cidades de refúgio. Isso está lá em Josué capítulo 20, no verso 1. Infelizmente, a liderança somente deu as cidades aos levitas depois que eles a reivindicaram. Nós podemos encontrar esta referência lá no capítulo 21, versos 2 e 3 ali, do livro de Josué. E o que nós aprendemos aqui, irmãos? Nós aprendemos que nós não podemos ficarmos seduzidos com aquilo que está nas nossas mãos. Nesse contexto, irmão, se você pode ajudar alguém, se você pode abençoar alguém, seja na sua área de trabalho, seja na sua área de conhecimento, ajude. Isso é uma bem-aventurança. Amém? E olha só, no subtópico de número 2, o tema dele, o estabelecimento da cidade dos levitas. Quando os levitas reivindicaram então as cidades, Josué as entregou. Aqui a gente precisa entender, irmãos, que os levitas se dedicavam completamente a Deus e ao seu serviço. Por isso o Senhor os colocou em lugares estratégicos de honra, espalhados por toda a terra prometida. Todos os levitas tinham como única atividade servir a Deus, e por isso eram sustentados por Israel. Aqui, irmãos, nós podemos aplicar o seguinte, para nós entendermos. Poxa, irmãos, na aula passada nós estudamos sobre a distribuição das terras do sul, das terras do norte e das terras que ainda haveriam de ser conquistadas. Estas aulas estão lá no meu canal, EBD, Palavra de Vida para você, na playlist do terceiro trimestre desse ano. Os irmãos vão encontrar as 11 aulas anteriores. Nós estudamos ali que os levitas eles não poderiam ser proprietários de terra, porque o próprio Deus vem dizer a eles que ele mesmo, Deus, seria a herança. Aí eu até apliquei ali, olha, irmãos, que honra nós sermos herança do Senhor. Glória a Deus por isso. Então aqui, para que nós entendamos o conceito, né? Eles deveriam ter cidades e não ser proprietários de terras, né? Então aqui nesse contexto aqui, nós podemos então, irmãos, aprender aqui, né, se nós formos pegar, né, a versão Nova Tradução da Linguagem de hoje, nós vamos ver ali as medidas já convertidas, né, para as nossas unidades. Nós vamos aprender que Deus ele deu ali então a cidade aos levitas para que continuassem servindo ele de maneira estratégica. Como? 450 metros para leste,
450 metros a norte, sul e oeste. Ou seja, eles ficavam ali estrategicamente disponibilizados ali, porque o serviço, né, a designação, o chamado deles era para estar servindo a Deus. Amém, irmãos? Então aqui, caminhando para o terceiro subtópico, onde nós vamos falar sobre a fidelidade de Deus. Nós podemos ler lá em Hebreus capítulo 10, no verso 23, que fiel é o que prometeu, né? Então aqui, irmãos, podemos destacar aos irmãos, todas as coisas que sucederam desde o dia que saíram do Egito cooperaram para o bem dos israelitas, que amavam a Deus. Os rebeldes, porém, ficaram pelo caminho. Aqui eu marquei uma referência para ler com os irmãos, lá em 1 Samuel, no capítulo de número 15, no verso de número 23. 1 Samuel, capítulo de número 15, no verso de número 23, irmãos. Olha o que a palavra do Senhor vem nos dizendo na parte A do versículo. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Ou seja, a palavra do Senhor vem nos dizendo, o ser rebelde é tão grave quanto ser um feiticeiro. Olha o quanto, irmãos, é sério isso. Então aqui, a revista trouxe para a gente que os rebeldes, eles ficaram pelo caminho. Ainda lá no Salmo de número 68, no verso de número 6, Salmos 68, vamos procurar essa referência também, que marquei aqui aos irmãos, verso de número 6, a palavra do Senhor vem nos dizendo, Deus faz com que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Em outras versões vai falar terra árida, ou seja, o rebelde, a rebelião aos olhos do Senhor é um pecado muito grave. Porque eu disse aos olhos do Senhor? Porque tem muitas pessoas que olham para as outras, né, apontando-as como rebeldes, né? Será que este mesmo olhar é o olhar que Deus tem para com esta pessoa que está sendo apontada, né, por outra como rebelde? Esta é a pergunta que eu faço para você nesta aula. Aos olhos do Senhor, a rebeldia é tão grave quanto a feitiçaria. E o rebelde, como o salmista vem dizendo, né, ele habita em terra árida, terra seca, ou seja, ele não sai do deserto. Nós temos exemplos bíblicos para tratar deste assunto com os irmãos. Amém? Então aqui, irmãos, neste tópico de número 2, né, nós vemos aqui a demora em conceder a herança aos levitas, depois eles cobraram as cidades e receberam. Nós vimos aqui também, né, a estratégia que Deus deu aos levitas para continuarem servindo ao Senhor, né? Aí nós vimos aqui também que o próprio Deus era a herança dos levitas, né? Vimos aqui também, irmãos, sobre a fidelidade do Senhor. Desde quando o povo saiu, Deus foi fiel na sua palavra para cumprir aquilo que ele havia prometido. Então, como síntese deste segundo tópico, nós podemos destacar aqui, irmãos, que a rebeldia, ela é tão grave quanto a feitiçaria. Porque às vezes, irmão, aos olhos de Deus, sempre na direção, né, aos olhos de Deus, as pessoas olham para um feiticeiro, né, para um macumbeiro e dizem, misericórdia, meu Deus, tenha misericórdia da vida dele. Só que, como está a vida desta pessoa aos olhos de Deus? Então aqui, irmãos, nós não devemos ser desobedientes, não devemos ser aí rebeldes, né, aos olhos do Senhor, né? Nós entendemos ali que a obediência, né, ela é a submissão, né? É o nós
nos achegarmos a Deus, resistirmos, né, o diabo, e aí sim ele fugirá de nós. Não é na rebeldia diante do Senhor, né, que nós vamos alcançar o nosso objetivo, que nós vamos alcançar a nossa bênção. Amém? Caminhando então para o nosso tópico de número 3. Josué abençoa os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Neste tópico de número 3, nós temos como objetivo analisar como aconteceu a despedida das tribos transjordânicas e quais as suas consequências. Amém? Então, como primeiro subtópico, 2 tribos e meia são despedidas. Uma vez concluída a tarefa de distribuição das terras, não obstante ainda houvesse muito território a ser conquistado, Josué libera as tribos de Ruben, Gade e a meia tribo de Manassés para voltarem à terra da possessão deles. Nós estudamos, como eu disse aos irmãos em aula anterior, que houve ali a divisão das terras do sul, houve a divisão das terras do norte e também houve a divisão das terras que ainda haveriam de ser conquistadas. Só que isso, irmãos, demandou tempo. Então, o que Josué faz aqui? Ele vai e despede, né, essas 2 tribos aqui, tanto aqui liberou a tribo de Ruben, a de Gade e a meia tribo de Manassés. Para quê? Para que eles voltassem ali para os seus entes queridos, para as suas famílias. Amém? Então aqui, a missão que lhe foi outorgada e que abraçaram com todo o empenho estava concluída. Aqui, irmãos, nós podemos entender, como disse aos irmãos, que ainda havia terra a ser conquistada, né? Então, podemos dizer aos irmãos aqui o quê? Que conquistaram, lutaram, se empenharam, fizeram, obedeceram até aquele momento ali onde Josué, né, sinto eu aqui agora, tocado por Deus, Deus toca o coração de Josué, e Josué, então, ele libera essas tribos. Por quê, irmãos? Vamos entender esse conceito aqui. Ó. Toda a conquista da terra de Canaã aconteceu. Isso aconteceu, né, cumpriu-se séculos após aí, no auge da monarquia judaica. O que eu quero trazer os irmãos ao entendimento aqui? Como está lá em João 4:37. Vamos embasar esse texto, essa explicação. João, irmãos, Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 4, no versículo de número 37, né? Nós vamos ter aqui a palavra do Senhor nos dizendo, porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e o outro é o que ceifa. Ou seja, né? Um é o que semeia, um é o que planta e o outro é o que colhe. Eles começaram a conquista, foram até um ponto e dali para frente, né, haveriam-se outras pessoas, outras gerações ali, como nós vimos séculos depois, para estarem conquistando tudo ali. Então, qual é a aplicação aqui, irmãos? Uns plantam, outros regam e outros colhem. O certo é que os propósitos de Deus serão, né, sempre alcançados. Amém? Você pode glorificar a Deus. Um planta, outro colhe. Mas o propósito de Deus, né, será sempre alcançado. Glória a Deus por isso. Amém? O subtópico de número 2 vem dizendo: exortação à obediência. Josué os exortou a que tão somente tende cuidado de guardar com diligência, ou seja, o objetivo de vida, o que? O mandamento e a lei que Moisés, o servo do Senhor, vos mandou. Está lá em Josué, capítulo de número 22, no verso 5 ali, aproximadamente. Então aqui, irmãos, essa advertência que Josué fez, cabe a nós, nos dias de hoje, cabe à igreja dos dias de hoje. Qual a advertência? Tão somente tende cuidado de guardar com diligência. O que é guardar com diligência? É guardar com amor, é guardar como objetivo de vida. O que? O mandamento
né, e a lei de Moisés. Nós podemos ver ali em Josué capítulo 1, onde o próprio Deus vai dizer ali, ó, tão somente, né, medita nesse livro dia e noite. Amém, irmãos? Caminhando então aqui para o subtópico de número 3, o altar junto ao Jordão. Aqui, irmãos, nós vamos entender esse contexto, está lá em todo o capítulo 22, estamos chegando no final do livro, né, de Josué. É interessante aqui, irmãos, que surge ali um episódio ali, que ao chegar, né, às margens do Jordão, as 3 tribos movidas por um sentimento religioso ergueram um vistoso altar. Tal conduta foi mal interpretada pelos líderes que partiram para confrontá-los, ou seja, se prepararam ali para a guerra. Os irmãos podem estar lendo todo o capítulo 22 do livro ali de Josué. Ao explicarem que não se tratava de um altar para oferecer sacrifícios, né, mas apenas de um memorial às tribos que ficaram a oeste do Jordão, capitaneadas pelo sacerdote, aceitaram o monumento pacificamente. O que nós podemos entender aqui, irmãos? Olha que lição importante e valiosa. Esse episódio demonstra que entre os irmãos deve haver comunicação, entendimento, cumplicidade no serviço. Comunicação, entendimento, irmãos, e cumplicidade no serviço do Senhor. Nenhuma atitude autônoma que traga divisão, conflito, controvérsia deve ser cultivada, pois Deus ama a unidade. Vou repetir, irmãos. Todo serviço, todo o nosso trabalhar na obra do Senhor tem que ser feito com comunicação, com entendimento e com cumplicidade, para que não venha a se ter o quê? Divisão, conflito, controvérsia, né? Para que seja cultivada a bênção do Senhor na sua obra. Amém, irmãos? Que Deus possa estar guardando, colocando, fixando estas palavras no nosso coração. Caminhando então aqui para a síntese deste tópico de número 3, nós aprendemos aqui por que as tribos ali elas foram dispensadas, né? Aprendemos também sobre exortação à obediência, conselho útil para os nossos dias, né? Devemos ser sim, guardar, né, com amor, com diligência ali, né, os mandamentos do Senhor. Aí lá no capítulo de número 22 nós vimos um conflito, né, uma falta de entendimento, que através ali do sacerdote que foi enviado, que fez a mediação ali entre as tribos de lá e as tribos de cá, as coisas foram resolvidas. Aí apliquei aos irmãos aqui que na obra do Senhor nós temos que fazer tudo com comunicação, entendimento, cumplicidade, para que não haja, irmãos, conflito, controvérsia, né? Para que o nome do Senhor não venha a ser escandalizado. Amém? Caminhando então para o final da nossa lição de hoje, para a conclusão. A principal lição que podemos aprender com o estudo a respeito da cidade de refúgio é o fato de que o Senhor Jesus Cristo é o nosso perfeito refúgio e fortaleza, né, na hora da angústia, como nós lemos lá no nosso textuário, no Salmo de número 46, verso 1. Também quero trazer aos irmãos, para concluir a nossa lição de hoje, um texto que se encontra lá em Isaías, capítulo 25, no verso 4, que vem dizendo: porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade. Você pode glorificar a Deus por essas palavras? Olha o que o profeta Isaías vem dizendo, o maior profeta messiânico, aquele que mais falou do nosso Salvador Jesus Cristo. Porque foste a fortaleza do pobre e a fortaleza do necessitado na sua angústia. Aí tem um ponto e vírgula, ou seja, faz uma pausa um pouquinho maior. Refúgio contra a tempestade. Amém? Se está sendo bênção para você essas videoaulas, divulgue, ore, para que Deus continue nos abençoando, continue nos capacitando para estar aqui trazendo, né, poucas palavras, mas da parte do Espírito Santo de Deus para a nossa vida. Amém? Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que a grande comunhão do Espírito Santo de Deus esteja na nossa vida, não somente hoje,
mas para todo o sempre. E se você crê desta maneira, diga amém.